Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. O livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, a parte B, nós lemos: E vossos jovens terão visões nos últimos dias. Visões. Os olhos dos nossos jovens estão voltados muitas vezes para várias direções. Por quantos momentos a gente percebe que eles estão olhando os seus laptops, celulares, nas mídias sociais e mais uma infinidade de coisas que os distrai o tempo todo. As visões que Deus tem para os jovens não se encontram, penso eu, no mundo virtual, mas no mundo espiritual. Quando nós olhamos para a carta de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para todo aquele que Ele ama. Mas perceba que a primeira expressão que Paulo está usando aqui está no sentido de ótica, de olhos espirituais. Por isto, nem olhos viram. E eu penso que existe um universo de situações, de coisas espirituais da parte de Deus, que Ele quer que os nossos jovens aprendam e consigam ver ou enxergar. Nós temos uma história muito interessante em 2 Reis, no capítulo 6, o versículo 17, quando o exército assírio estava tomando conta, pronto para destruir Israel, e de repente, Geazi, que era ajudante do profeta Eliseu, ficou apavorado com aquela situação. Ele pensou que ia ser destruído, mas o que ele não sabia é que Deus já estava agindo de uma forma poderosa. No entanto, os olhos de Geazi, por mais que esse jovem fosse espiritual, por mais que esse jovem estivesse ali, lado a lado com o profeta, com o homem de Deus, andando com ele para cima e para baixo, fazendo a obra do Senhor, no entanto, por mais espiritual que Geazi pudesse ser naquele momento, ele não estava tendo olhos para enxergar aquilo que estava acontecendo. Até que o profeta percebe esta carência e esta necessidade de olhos espirituais para enxergar aquilo que os olhos comuns não veem. E o texto diz aqui: e Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Perceba uma coisa, esse jovem só conseguiu ver o que estava em volta ou à volta dele, a partir da oração do profeta, porque até aquele momento, aquele jovem não tinha visto nada disso. E por quantas vezes, irmãos, os nossos jovens estão em ambientes e lugares e que tantas coisas estão acontecendo, mas eles não estão vendo, porque os seus olhos estão focados em outras direções. Quando eu olho também para o profeta Isaías, o maior profeta do Antigo Testamento, ainda muito jovem, ainda ali perto da casa do Senhor, já tinha visto tantas coisas, já tinha presenciado tantas situações interessantes, já tinha visto tantos homens de Deus sendo usados pelo Espírito Santo para operar sinais e maravilha. No entanto, Isaías ainda não tinha visto o que muitos homens de Deus já tinham visto. E aí no capítulo 6 de Isaías, o versículo 1 e 2, esse homem, esse jovem tem uma experiência maravilhosa. Quando o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor haviam serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. Você percebe que a primeira experiência poderosa
que Isaías começa a ter no início do seu ministério foi quando Deus lhe deu esta visão maravilhosa. Esta visão que Isaías teve mudou toda a sua história, que a profecia do profeta Joel, quando diz: e vossos filhos terão visões, comece a acontecer ainda hoje na vida dos nossos filhos. Senhor, nos ajude a ver, nos permita ver os nossos jovens nas nossas igrejas, nos nossos lares, neste Brasil, tendo visões das coisas celestiais, em nome de Jesus. Amém.